Oi, oi, oi! Vocês já conheceram a Circe, de Lupus Max, mas hoje eu tô até com muita coisa aberta aqui no meu computador aqui atrás, porque hoje a gente vai falar de lore, a gente vai falar de história, porque hoje a gente vai falar sobre a Vi. Pra quem não se lembra, Vi foi a minha personagem no RPG Psicomania, que é uma história criada pelo Lúcius a partir do sistema de Mutante Ano Zero. Bom, sobre a ficha da Vi, ela tem os seus atributos em força 2, agilidade 4, astúcia 5 e empatia 2. Então ela não é uma pessoa muito empática. E as perícias dela tem mais foco em atirar, comandar, obviamente, porque ela é uma chefe de gangue. Eu acho que é chefão que se chama no livro. E conhecer a zona. Então ela é muito mais um personagem pensado mais para um pseudo-cerco, vamos pensar assim. Ela dá uma boa analisada depois que ela entra de cara e ela nunca entra sozinha. E ela tem uma coisa que eu adoro. Primeiro de tudo, né, que ela tem no início ela tinha uma pistola Skyton, ela termina com uma pistola sucateada, mas ela tem uma mutação que se chama terror mental. Ela tem o talento dela é comandante, e ela também tem a mutação da cauda, que eu acabei não utilizando durante, pelo menos, a primeira parte de Psicomania. E o contato dela é a tia Rica. Mas vamos falar um pouco sobre a história da Vi. A Vi, como vocês bem sabem, e eu tô com muita lore aqui atrás, então vocês vão me ver olhando muito pra lore, porque ela é gigantesca. E eu meio que eu preciso muito relembrar as coisas que eu mesma escrevi. Porque eu acabei me empolgando demais e entregando uma lore extensa pro Lúcio. Então, para início de conversa, a Vi, o nome dela é Victoria Vulpin. E ela nasceu dentro de uma máfia de raposas. Então, a família dela inteira são raposas. E elas são uma máfia gigantesca. A máfia Vulpin, também conhecida. Ou máfia Vulpina. Que faz aí essa brincadeirinha com o Vulpino, raposa. Então, ela não é a grandona dos Vulpins. Ela descende aí de uma galera de uma casta um pouco mais baixa. Então ela não ia herdar os Vulpins. Ela não seria a grande líder dos Vulpins mais pra frente. Porém, igual, existe um certo renome sobre a máfia Vulpina. Não é um renome muito positivo, vamos dizer assim. Mas existe um conceito atrás desse nome. Eles fazem as coisas como eles querem, da forma que eles querem, e eles têm as próprias regras, como qualquer máfia que a gente conhece. Qual o problema disso? A Vi não concorda, principalmente com o fato de que a sociedade vulpina, né, ela, num geral, ela é muito machista. Então, todos os líderes praticamente são homens. Tanto que eu mandei, o Lúcio me pediu mais pra frente que eu enviasse pra ele um pouco, assim, os nomes da família Vulpin pra dar uma incrementada. E eu mandei Ai, coceira no meu nariz, que inferno de rinite. Eu não sei mais nem a doença que eu tenho. Mas eu mandei uma árvore genealógica gigantesca, aonde desses aqui existem 3 mulheres. 4 se contar a irmã da Vi, só que ela ainda é novinha para ser parte da máfia. Então a Vi, ela tem essa questão de ser aquela descendente mais, não vou dizer desordeira, porque ela não é desordeira, mas ela questiona muito. Eu tô com medo de aumentar o brilho aqui e aparecer um fantasma pra vocês. Mas ela questiona muito essa questão do patriarcado, principalmente, e também pelo fato de que ela não confia nos primos. Os primos dela, alguns deles não são boas coisas. E desses primos que não são boas coisas,
nós temos 2 que vão ascender a serem os próximos chefes da máfia. A história da Vi é muito focada nessa questão meio rebelde, de abandonar a máfia, querer criar a sua própria gangue, que no caso vem a ser a Neon Tail mais pra frente, juntar as suas raposas, então ela não tá tão longe assim do que era a máfia. Ela só queria criar um grupo e mostrar que ela faria melhor. Basicamente é isso. E ela tem, obviamente, o objetivo de destruir a máfia vulpina. Eu vou dar uma lida aqui um pouquinho no que tem no que eu escrevi. Então, a família Vulpin ela é conhecida por ser formada principalmente por 3 irmãos vindos de ferias de sobreviventes do lado de fora de Polis. Então, eles já eram de fora dos muros, formando uma máfia de raposas que dominam a região baixa da cidade. Não se sabe muito sobre como essa dominância aconteceu. Aparentemente, algumas raposas são muito boas em fazer com que alguns assuntos não se espalhem. Será que alguém realmente sabe o que aconteceu? Victoria, a nossa Vi, descende de uma casta um pouco mais baixa dessa família, sendo seus tios os mais dominantes e com maiores poderes aquisitivos. Lhe foi confiada uma parte da gangue para dominar, com a finalidade de seguir os passos de sua família, e que viesse a suceder o seu pai. O pai da Victoria se chama Gaspar. Gaspar Vulpin, ele é muito cético contra mudanças, ao contrário da filha, e ele lidera um grupo de espionagem e infiltração, que é basicamente pelo que a ficha da Vi foi pensada. Em conhecer a zona, em ter controle mental das pessoas. Ela é muito mais desse ponto assim de buscar informações do que realmente sair atirando. Apesar de que não é bem isso que ela faz durante o jogo, né? Revoltada com a decisão de ter que se submeter futuramente aos primos mais fracos, os filhos dos seus tios, deixou a máfia vulpina, seguida por algumas raposas aliadas que também estavam incomodadas com o sistema hierárquico e confiam na liderança de Victoria. Contudo, há uma apoiadora de dentro da máfia vulpina que secretamente lhe consegue alguns luxos e informações. Sua tia. Aparentemente, as mulheres vulpinas secretamente desejam acabar com o patriarcado da máfia. Então, ela não é a única que está metida nisso. A tia, inclusive, ela é o contato. Para quem não conhece muito da mecânica do jogo, o contato da tia rica, quando tu aciona, ele pode te dar dinheiro. Então, se tu tá meio apertadinho financeiro, dá um chama na tia e ela vai conseguir uma graninha. Estando do lado de fora da máfia, Victoria passa a usar apenas Vi como codinome. E sua gangue é a Neon Tail, que eu falei que ela teria formado depois de sair, né? Refugiadas num bar onde o território não faz parte do domínio de sua família. O Bite Bunker Bar, que eu acho que a gente nunca falou sobre o nome da BBB dentro do jogo, mas a BBB se chama Bite Bunker Bar. Está sob a direção de Max Shadowborn. Mas quem deixa a gangue entrar é o seu filho Harry, que ele é um dos poucos raposos que tem dentro da máfia. Na verdade, a ideia da máfia vulpina é que ela fosse unicamente feita por mulheres, mas isso se tornou majoritariamente. Todo mundo dentro da BBB, eles correspondem a um nick. Assim como a Vi é a Vi, o Harry, ele atende a um nome de Zero, principalmente para que eles não rastreiem o pai dele, né? Porque como é uma máfia envolvendo o bar do pai, entendeu? O cara meio que não se ligou muito que o que vai lá pra dentro dele é uma gangue, né? Mas, fun facts. Ele também é o responsável de reunir a gangue pra missões e, tipo, trazer a galera até a Vi. Então a Vi, ela não... É difícil ela mesma chamar. Se a Vi pegar o comunicador e começar a chamar as raposas é porque alguma merda muito grande deu. Que geralmente quem chama é o Zero. Justamente pelo fato de que, assim, eles não rastreiam a Vi. E vale ressaltar sobre o Zero que todo mundo chama ele assim. A Vi é a única que chama ele pelo nome. Chama ele de Harry. E isso dá a entender algumas coisas para as outras raposas.
porque não fica claro o relacionamento deles para elas. Eles podem ser amigos, eles podem ter uma baita de uma parceria, ao mesmo tempo que eles podem realmente ter um relacionamento romântico. As raposas não sabem disso. Elas especulam. Então tem várias histórias aí falando, porque dá pra ver que quando eles conversam, às vezes eles conversam entre códigos. Então são umas coisas assim, meio perdidas que vai pra dentro da fala deles e que as raposas pegam, não entendem aquilo, percebem que é meio aleatório, entendeu que é um código, mas não sabe pra que é esse código. Então eles têm alguns códigos entre si. A Vi, ela, em questão de personalidade, ela é muito amável quando ela precisa. Então, quando ela tem que fazer negócios com alguém, uma situação mais importante, assim, que ela não pode se dar o luxo de simplesmente subir em cima da pessoa e me dá meu dinheiro, não dá. Então, ela é muito amistosa nesse campo, porque ela é uma negociadora. O negócio dela é ser uma negociadora. Então, ela tem essa questão de ser amável nesse ponto, mas ela é muito sarcástica. Então, ela é bem o estereótipo da raposa. Ela é o verdadeiro estereótipo da raposa. Então, ela é ardilosa, ela tem essa questão de ser mais... de procurar trazer as pessoas pro lado dela, para as pessoas acreditarem nela, para as pessoas seguirem a liderança dela. Ela tem aquela coisa, assim, aquele... vamos dizer assim, aquele encantamento, assim, da raposa, sabe? Que a gente até fala da Kitsune, né? Que ela... A Kitsune tem histórias onde ela é muito boa e tem histórias onde ela é uma assassina. Então, ela tem que atrair as pessoas pra ela, e é o que ela faz. Mas quando ela não concorda com as coisas, ela tem umas risadinhas sarcásticas, assim. Do nada ela manda uma risadinha, ela manda uma piadinha. Principalmente quando é uma coisa muito... irônica, tipo, uma grande ironia do destino, vamos dizer assim. Um exemplo disso é a Aquila, que é a personagem da Mione dentro do jogo. A Aquila, ela trabalha para Skyton, e ao mesmo tempo, que é uma empresa grande dentro de Psicomania, e ao mesmo tempo, ela tenta ajudar o marido dela com umas questões mais de refugiado, de tirar a galera que tá do lado de fora dos portões, de trazer pra dentro de polis. Ela tem ali uma questão meio rebelde, ao mesmo tempo que ela trabalha pra Skyton. Então, a Vi, até pelo fato da Vi não acreditar em grandes corporações, por causa de tudo que aconteceu com ela na máfia, ela sacaneia demais aquilo, chamando ela de cadelinha da Skyton. É uma das coisas. Assim como ela tem uma questão mais ameaçadora com o Silas, que é o personagem do Marcolino, que ela chama ele de janta, justamente para ter aquela ideia de sobrepor, que ela tá acima dele, a ponto dele ser a presa dela. Era mais uma questão de amedrontar. E a personalidade da Vi, ela muda um pouco na presença de duas pessoas. A primeira é a do Harry e a segunda é a da sua tia. Primeiro, porque a tia é a proveniência, né? Ela não pode ficar ameaçando a tia nem se contrapondo a ela. E segundo, porque o Harry é uma pessoa com quem existe uma história muito grande entre eles. Então, é um local onde ela se sente segura para ser ela mesma. Que ela não tem que estar fingindo para as pessoas e tentando manipular. Apesar dela já ter usado o terror mental no Harry quando eles se conheceram. Aqui a gente tem algumas curiosidades que eu guardei, tipo, coisas interessantes sobre a Vi, que era legal o mestre saber, tipo, algumas pequenos headcanons aqui. O primeiro é que a Vi possui um cachorrinho mecânico, que é o Bip. Na verdade, o Bip, ele é da irmã dela, a Luca Vulpin. Só que a Vi tem um certo carinho, assim, pelo cachorrinho. O nome da gangue, da Neon Tail, foi uma sugestão da irmã. Então, a irmã dela sugeriu o nome e ela achou, tipo... Nossa, a Luca tem um cabeção e tanto, e vamos lá. Os líderes da máfia vulpina têm todos uma arma acoplada no braço. Mas ninguém sabe que a Victoria chegou a fazer a sua modificação antes de deixar a família. O que significa isso?
Os líderes da máfia não necessariamente são apenas os grandes, mas todos aqueles que lideram uma massa de pessoas. Como a Vi, ela ganhou um esquadrão antes de sair da máfia, ela teve direito a fazer a modificação. Então a Vi não precisa sacar a arma, ela pode atirar no momento que ela quiser. Ela só aponta a mãozinha ali, meio Homem de Ferro, e piu! Sai o tirinho. Olha o café ficando pronto. Chamada do café. A Vi, ela tem tinha, né? Porque se vocês assistiram Psicomania, vocês já sabem o que aconteceu com esse chaveiro. Ela tinha um chaveiro de holograma, que era um holograma roxo do planeta. Sabe-se que, tipo, é uma coisa comum dentro de Polis, que esses chaveiros sejam comprados em... Tu nunca compra esse chaveiro sozinho, sempre vem 2 dele. E caso os jogadores procurassem, inclusive eu falei algumas vezes sobre o chaveiro, quando aconteceu da Vi ser chutada de Polis, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei se estavam comigo, era o chaveiro, e ele não estava. Esse chaveiro, um deles tá com a Vi e o outro tá com o Harry. Foi um presente dele pra ela. E uma coisa que não rolou, mas mais ou menos rolou, e tinha uma chance real de rolar, e eu deixei isso aqui porque o Lucius me disse, né, que a qualquer momento eu posso perder raposas, porque eu vou perder o apoio delas. E aí eu coloquei o que poderia acontecer se ela perdesse todas as raposas. Então, perder suas raposas provavelmente fará com que ela tente quebrar tudo dentro da BBB. E ela só não tentou isso porque quando ela chegou, o lugar já estava virado. É engraçado, porque quem fez isso foi o Harry, quando achou que ela tinha morrido. O Harry realmente revirou tudo dentro da BBB, que era o que ela faria. A Neon Tail, ela é formada majoritariamente por raposas mulheres, o que eu disse, né, que deveria ser uma totalidade. E ela busca se tornar a próxima máfia vulpina, justamente porque ela criou para se sobrepor à máfia, dando um golpe na família principal e assumindo o comando por cima daqueles que muitas vezes a subjugaram. Essa gangue possui algumas conexões com informantes menores, o que chamam de ter fios. Infelizmente eu não consegui usar os fios da Vi em momento nenhum, mas é um termo que eu achei muito legal e que eu queria ter usado. Ganhando respeito e prestígio suficiente, a máfia vai abaixo. E aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre as raposas. Ele tinha me dado um número de raposas e eu me dei o trabalho de dar nome e função para todas elas. Nem todas atualmente estão na Neon Tail. Se vocês assistiram Psicomania, vocês já sabem quem já saiu da máfia. Da máfia? Oi! Da Neon Tail. Vocês já sabem quem já saiu da Neon Tail. E se vocês ainda não sabem, vão lá assistir, porque eu não vou dar esse spoiler aqui. Eu já dei muito spoiler falando da lore. Então a primeira, obviamente, a Vi, liderando. Como sublíder, o Harry Shadowborn, também conhecido como Zero. E aí aqui tem uma coisa interessante, que eu botei assim, ó. Ele não participa das brigas, é só um NPC. Aí a gente corta pro final de Psicomania. É a Jenny Voltage, que é a Shift, que ela é responsável pelas negociações menores da Neon Tail. Então ela fica ali na conexão dos fios, ela forma esses fios. A gente tem a Phantom, que é a Arena Sims. Ela costuma ser uma infiltrada, inclusive a Phantom, ela é uma com quem eu não consegui contato. E ela trabalhava pra tia antes de ser uma Neon Tail. Ela trabalhava pra tia da Vi. E pra quem não sabe, é a Martina Vulpin. A Martina, ela é uma dona de bordel, vamos dizer assim, né? E ela protege as meninas dela com unhas e dentes. Então, quem trabalhava para a tia dela, você já consegue imaginar qual era o trabalho. Mais para baixo a gente tem a Pixel, que é a Jessica Surge, que ela é uma hacker de sistemas. Basicamente, ela corre ali pelas informações, podendo trocar algumas coisas, hackear lugares, acesso a cartões e afins. A Luca Vulpin, que é a irmã da Vi, que é conhecida dentro da Neon Tail como Maisie, que ela é responsável por proteger as áreas próximas ao BBB. Tem realmente um labirinto na volta da BBB, que é comandado pela Luca em meio a câmeras. Então ela fica ativando e desativando armadilhas para que as pessoas possam passar
ou para dar informações para as outras raposas se posicionarem para atacar. Nós temos a Harper Foxter, que é a Voltage. É engraçado, porque a gente tem a Shift, que o sobrenome dela é Voltage, mas a Voltage nickname é outra pessoa. Que ela é literalmente a linha de frente da equipe. Ela é conhecida por sua habilidade e velocidade. Então a Voltage é literalmente ligada no 220. A gente tem a Ava Dion, que é a Supernova, que ela é especialista em bombas e armamento. Então todos os kabuns é com ela. Maya Shroud, que também é conhecida como Racer, que ela é literalmente a estrategista de fuga. Então sempre que a gente precisa montar alguma situação que tem que se infiltrar, que tem que sair, ou que pode dar alguma merda muito grande e a gente precisa de saídas, a Racer é a que vai fazer essa estratégia. E a Shadow, que é a Luna Pulse, que ela tem muito sangue nas mãos. Curiosamente, os problemas que a gangue tem, assim, alguns problemas desaparecem do nada. E esse desaparecimento do nada vem por causa da Shadow. A Sophia Sable, que é a Shot. A Shot é uma atiradora de elite. Uma das coisas que eu perguntei no meio do RPG pro Lucius, inclusive, porque a Vi, ela saberia onde estariam as raposas dela. E o primeiro questionamento era de onde estaria a Shot. Então ela olhava pra cima pra ver se a Shot estava lá mirada, até porque uma coisa aconteceu e podia ser que elas não reconhecessem a Vi. E a gente tem o Justin Sable, que ele é gêmeo da Sofia, também conhecido como Echo. E ele é um infiltrador. Ele, junto com a Phantom, eles trabalham infiltrados, uma raposa e um raposo, justamente porque a Neon Tail ela é conhecida por ser formada por mulheres. Então, vendo um raposo, né, uma raposa macha, uma raposa macho, as pessoas não iam conectar a Neon Tail, iam conectar a máfia. Sobre a família Vulpin, eu não vou entrar muito em questão disso, porque Psicomania vai ter uma temporada que se chama Psicomania Máfia e vai abordar justamente a questão da luta da Vi com a máfia vulpina. Então, pra vocês, a gente não tem data ainda, mas pra vocês entenderem sobre tudo que eu tô falando, dá uma corridinha lá no canal do Lucius, que é o RPG Explorer, ou entra aqui no meu canal e procura pela playlist Psicomania, que todos os vídeos do Lúcio estão lá, vai direcionar vocês direto pro canal dele. Mas essa playlist já tá completinha com todos os episódios de Psicomania para vocês darem uma boa de uma maratonada. Fica mais fácil de chegar no perfil dele também e vocês já darem o seguir. Beleza? Sobre a Vi, a estética dela, eu tinha mandado alguns conceitos mais ou menos de como eu tinha pensado as minhas raposas. Primeiro é a questão de como elas eram a Neon Tail, literalmente o rabo neon, a colinha que brilha, que elas tivessem muitos acessórios neon. Então eu vi algumas imagens, eu criei algumas imagens a partir da IA, só pra dar uma ideia pro Lucius mesmo, com personagens raposas, com óculos, acessórios nas jaquetas, coisas muito neons, muito brilhantes, uma pegada bem luminosa, pra ter a base. Eu mandei pra ele primeiro algumas Vis que eu criei, não achei interessante como Vi, mas eu achei a imagem legal. Eu disse, se tu queres usar como base pra alguma raposa, alguma coisa que tu for fazer, a imagem tá aí, entendeu? E aí eu criei a imagem da Vi com um olho mais brilhante que o outro. Ela tinha um olho que brilhava em verde, que era por onde ela castava o terror mental dela, né? Porque ela sempre teve essa coisa com os olhos, com a sedução pelos olhos. Então, quando ela usava o terror mental, obviamente, ela tava olhando pra pessoa, já com uma risadinha meio sacana, ou com um leve uivo de fundo. E o outro que eu criei também foi o Harry, pelo fato de que ele seria um NPC até então. Ele seria um NPC até então. Então a gente criou também a imagem do Harry, basicamente como eu tava imaginando, que era a questão dele ser bem essa pegada motoqueiro, jaqueta de couro, óculos e tal. Ele tinha muita coisa em neon na roupa, cabos, circuitos.
Então, a Vi já tinha uma coisa um pouco mais de roupa de máfia, mesmo que ela usasse também couro, e no geral todas elas usavam bastante couro. Mas a Vi, ela tinha uma coisa um pouco mais... A roupa dela era um pouco mais forçada, assim, que era uma coisa mais de alguém que veio de uma casta de máfia mesmo. E as relações dela dentro do jogo se deram principalmente com aquilo, porque ela acabou se solidarizando com a questão daquilo. Tudo que ela tava, a preocupação dela com determinados personagens da lore daquilo, que vocês vão ver isso no vídeo da Mione, no momento que ela soltar esse vídeo no YouTube. Então ela tinha várias preocupações aonde a Vi acabou se colocando no lugar dela e entendendo que seria coisas parecidas com ela perder as raposas dela, ou matarem as raposas dela, ou coisas do tipo. Outra relação muito legal que ela teve foi justamente com o esquilo, que no início ele era janta, porque ela tava se sobrepondo a ele. Era uma questão tipo, eu sou a mais do que você é minha presa, eu sou o seu predador. Porque você é pequeno. Foi mais ou menos assim que ela se colocou, chamando ele de janta justamente pra ameaçar e pra colocar essa hierarquia. Tipo, ela realmente se colocava acima do Silas. Mas ao longo do jogo, ela começou a literalmente fazer uma amizade com ele. E o apelido, né, janta virou um apelido carinhoso ao invés de um xingamento. E o carinho da Vi é assim, gente. Não dá pra mudar. Se a gente parar pra pensar em como ela viu o Harry caído e ela percebeu o que realmente tinha acontecido, ela queria matar ele e chamou ele de tudo e mais um pouco. Porque o carinho dela é meio agressivo mesmo. O Panda, ela já teve que era o Tony, personagem do Chocobo. Ela já teve uma coisa muito diferente, porque o Tony, o tempo todo, ele questionava sobre o pulso da Vi com as outras raposas. A Vi não gostava disso, apesar de muitas vezes concordar com ele e não querendo. Mas ela tinha essa coisa de... Ele trazia algumas reflexões pra dentro da cabeça dela. A ponto dela realmente começar a se perguntar no momento que aconteceu a saída de Polis. Então tem momentos que ela pergunta se realmente as pessoas vão estar do lado dela, o que vai acontecer quando ela voltar, se ela voltar. O que acontece com as pessoas quando elas não estão próximas a ela. Então trouxe algumas coisas pra dentro da cabeça da Vi que até então ela não tinha pensado. Mas também tinha muitas coisas que ela discordava, pelo simples fato de que ele era um panda que vivia num restaurante. Ele não entendia coisas de máfia e de manipular pessoas e de trazer pessoas pro seu lado. Ele não conhece como funcionam os fios. Então tinham situações que ela sabia que era só uma falta de conhecimento dele desse ponto. E outras conexões que ela criou, né? Uma delas era, com toda certeza, a conexão que ela cria com o primo no meio do caminho. Que eles se reaproximam, ele era um dos poucos que apoiava ela. E muitas coisas aconteceram, mas a Vi sempre teve na cabeça dela que uma raposa não abandona a outra. Então ela sempre se manteve muito leal às raposas dela. Apesar de ter sido ela que abandonou a máfia, né? Uma raposa não abandona a outra, mas enfim. Mas pelo fato de que ela sabia como era como era ser abandonada, porque ela era abandonada pelos ideais da máfia, eles só queriam controlar ela, colocar ela sob um controle. Então, a liderança dela como infiltradora era muito mais colocar ela embaixo das asas dos primos do que realmente ela ganhar um posto dentro da máfia. Ela não aceitava isso. E o Benny era um dos que não questionava isso. Mas, no geral, a Vi, ela era muito leal às meninas dela, vamos dizer assim. Quando acontece uma situação ali dela com algumas raposas, ela não enfrenta as raposas e ela não grita com as raposas ou tenta impor a vontade dela. Pelo contrário, ela apoia e diz que quando quiserem é só ligar. Porque elas vão ligar. Porque pra Vi vai chegar sempre chega um momento em que as pessoas precisam dela. É o jeito dela de dizer que vai ter um lugar sempre para elas voltarem. Ela fala isso no primeiro episódio também pro detetive. Justamente pelo fato de que ela sabe que as pessoas precisam dos serviços dela, porque não é todo mundo
em polis que faz determinados serviços sujos. Principalmente quando começa a envolver máfia e essas coisas. Então é isso, galera. Muito em breve vocês vão conhecer mais um pouquinho da história da Vi. Não pude falar tudo, então vocês conheceram meu personagem, mas eu estou escondendo algumas coisas. Em breve a gente vai ter aí Psicomania Máfia, mas até lá, entrem no RPG Explorer aqui no YouTube e assistam Psicomania para conhecer tanto a Vi em ação, quanto a Vi com a galera. E também conhecer os outros personagens, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Segue aí se vocês estão chegando agora. Vem aqui embaixo, segue o canal. Que eu faço streams por enquanto, toda quinta e sexta. Quinta-feira, às 20 horas, a gente vai estar sempre jogando alguma coisinha entre amigos. Ou entre vocês. E na sexta-feira, às 20h30, tem o Terror PG comigo e com a Mione. Onde a gente conversa aí sobre os RPGs que a gente tá jogando. Algumas fofocas do mundo do RPG e também uns manuais aí muito maneiros de o que fazer e não fazer na mesa de RPG. Ou seja lá o que vocês imaginam. Beleza? Então dá uma olhada nas minhas redes sociais, que sempre tem aí jogo novo, tem sempre RPG novo por aí. Corredores de Pesadelos também tá completo no canal, junto com Lusk Testa em Pesadelos, que é as minhas campanhas aí autorais. Então, dá pra me acompanhar a semana toda. Então fica aqui um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo.